Olá, é sempre um motivo de muita alegria estar com vocês para o nosso programa Caminho da Luz, que hoje falaremos de um assunto bastante interessante, que é a filosofia espírita e os filósofos. Para isso, nós já vamos aqui recepcionando os nossos amigos Carlinhos. Olá Marlene, olá Eduardo, uma alegria muito grande em dividir com vocês esses momentos de aprendizado. Fique com a gente que o assunto hoje vai ser bom. Nós estamos recebendo o Eduardo Gabriel. Como está, Eduardo? Tudo bem, Marlene, Carlinhos, felizmente, é com muita alegria que também estou aqui participando e espero poder colaborar de alguma forma com o programa dessa feita. O Eduardo, ele é o responsável pelo curso de Filosofia Espírita, que é ministrado no Caminho da Luz, curso do qual o Carlinhos também faz parte. O Eduardo é o mentor e o Carlinhos é o espírito aprendiz, não é, Carlinhos? É o assistente. É o assistente. Do homem. Bem, Eduardo, diz para nós, na sua visão, qual a necessidade ou a relação que podemos fazer da filosofia espírita com os filósofos? Muito bom. A relação que nós podemos fazer é a relação do próprio conhecimento. O desenvolvimento do conhecimento do homem está associado a toda a nossa filosofia, ou seja, a história da filosofia. Quando olhamos a filosofia espírita, ela sozinha não faria sentido se eu não observasse todo o desenrolar da humanidade. Quando eu observo o desenrolar da humanidade, eu começo a traçar uma relação. Ao traçar essa relação com todas as mensagens que os filósofos nos trouxeram, eu consigo, primeiramente, separar algumas coisas. Eu consigo refutar ideias materialistas que, de tempo em tempo, nós sabemos o quanto elas conseguem invadir todo o conceito da filosofia espírita. Eu vou refutando essas ideias, de que maneira? Na medida que eu vou desenvolvendo o meu conhecimento e compreendendo muito melhor o que é o espiritismo prático e o que é o espiritismo teórico. Ao separar o teórico do prático e entender esse espiritismo prático, com certeza, com apoio em todos esses filósofos, isso vai nos permitir uma imersão na nossa filosofia muito melhor. E, Eduardo, você nos falou aí a questão do espiritismo prático e do espiritismo teórico. Quer dizer, o nosso telespectador deve estar em dúvida a que se refere isso, como é que nós podemos dar a ele uma explicação um pouquinho mais acessível essa questão filosófica do espiritismo teórico e do espiritismo prático. Sim, quando nós falamos do espiritismo teórico, seria aquele espiritismo só de estudos, só de salas de aulas. E não é esse o espiritismo que a filosofia espírita gostaria que nós dessemos maior atenção. A atenção nossa deveria estar voltada ao espiritismo prático. Voltar-se para o espiritismo prático significa uma melhor compreensão do fenômeno espírita. Compreender o fenômeno espírita significa compreender o fenômeno mediúnico. Portanto, a atividade da mediunidade deixa de ser uma atividade isolada, somente vista pelo fenômeno e passa a ser vista pelo ser. Ou seja, eu vou passar a compreender melhor o fenômeno ou o espiritismo prático na hora que eu implanto o meu conhecimento da filosofia espírita. Com o conhecimento da filosofia espírita, somos capazes de poder melhor enxergar o próximo como um todo, como um espírito ou como um ser, e não apenas naquele momento, naquele fato isolado. E muitas vezes, daí eu responder a primeira questão, o materialismo muitas vezes, ou próprias ideologias eclesiásticas acabam de alguma forma criticando o fenômeno mediúnico pela falta ou pelo desconhecimento da sua filosofia. Pelo que você diz, Eduardo, nós não podemos entender que
é mais importante o espiritismo teórico ou o espiritismo prático? Eles devem se somar, seria isso? Exatamente. Eles devem caminhar juntos e não isoladamente. Não só o fenômeno, não só os estudos, mas eles devem se unir. E nós conseguimos uni-lo quando estudamos os filósofos. Vamos estudando os filósofos, vamos percebendo o desenvolver do conhecimento da humanidade. Ao percebermos o desenvolvimento do conhecimento da humanidade, conseguimos entender melhor o espiritismo prático, com auxílio do espiritismo teórico. E é interessante você falar, Eduardo, porque na realidade me parece que agora nós vamos voltar à questão de ter o estudo da filosofia na escola pública novamente, né? Justamente a filosofia nos dá essa condição de sabermos questionar. A gente pode dizer que, de certa forma, este não aprendizado do questionamento também dificulta o estudo da filosofia espírita dentro da casa espírita? Com certeza, o Carlinhos fez uma colocação bastante importante. Se nós olharmos a nossa história, a filosofia foi relegada a um segundo plano durante 1.200 anos. Ou seja, ela passou a ser uma serva dos interesses nossos. Como nós somos espíritas e entendemos perfeitamente todo o processo reencarnacionista, evidentemente que não foram as pessoas que assim agiram, fomos nós que agimos. E ao agirmos assim, relegamos esses conceitos de reflexões do homem a um segundo plano. E passou para o primeiro plano a teologia, ou seja, o homem passou a pensar somente pela fé, esquecendo-se da razão. Ao trazermos a razão, e a filosofia faz esse trabalho, ela volta a mostrar para o homem, fé e razão caminham juntas. E o homem, quando ele traz o estudo da filosofia para dentro das escolas, ele está fazendo o quê? Está permitindo aqueles espíritos a começarem a fazer reflexões, a perguntarem, a indagarem e não mais a aceitarem as coisas de uma maneira até ingênua, aceitando por aceitar. Muito bem. Eduardo, a nossa doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, que veio para nos esclarecer e consolar, nós perguntamos dentro dela, como a filosofia espírita poderia nos auxiliar nesses dias de grandes confusões e tormentas que o planeta Terra está vivenciando? Sim, essas confusões que o planeta está vivenciando e que ele vem vivenciando há muito tempo, mas as confusões atuais, e nós sabemos muito bem, como espíritas que o somos, que nada é por um acaso, Deus não está brincando conosco, nós não somos um jogo de dados, as coisas acontecem e existe todo um encadeamento desses acontecimentos. Muito bom. A filosofia espírita vem contribuir aonde? Ela vem contribuir na medida que permite ao homem voltar-se para si mesmo e, com isso, começar a conciliar e entender o próximo. Falta-nos o entendimento e a compreensão do todo do próximo. Não a Marlene ou o Carlinhos, apenas Marlene e Carlinhos, mas a Marlene ser, o Carlinhos ser. E a Marlene ser, o Carlinhos ser, vai me arremeter ao meu Criador. Quando me arremete ao meu Criador, eu começo a perceber o quanto nós fazemos parte desse mesmo plano divino, o quanto nós realmente, de fato, somos irmãos. E é essa irmandade que a filosofia espírita nos permite esclarecer e entender que poderá atenuar um pouco essas confusões do nosso planeta. E, Eduardo, eu acho interessante que, na maioria dos grandes filósofos, eles eram matemáticos, né? Como é que pode o matemático pensar sobre o ser, né? Porque a matemática, ela é praticamente absoluta, né? Quer dizer, ela não é absoluta, né? Ela não é absoluta. Mas é interessante que esses homens racionais, extremamente racionais,
pensassem sobre o abstrato, que é isso que a filosofia nos traz. E o interessante é que nós, na casa espírita, né, no nosso dia a dia, às vezes nos damos conta de que as pessoas não conseguem dividir o que é material do que é espiritual. De certa forma, isso, com o conhecimento da filosofia, nos auxiliaria a buscar um caminho de saber o que é uma coisa e o que é outra? Com certeza, a filosofia ela vem contribuir para essa racionalidade. O matemático que o Carlinhos nos cita, a matemática em si trouxe o que ao homem no seu desenvolvimento? Trouxe-nos a racionalidade. Pensar o abstrato fez com que nós deixássemos de olhar apenas a matéria, apenas a natureza. Comecei a olhar as coisas no abstrato. Pensando no abstrato, isso pode nos arremeter a Deus, ao nosso Pai. E aí eu consigo unir matéria e espírito. Muito bem. É muito importante esta questão filosófica e nós estamos percebendo que as casas espíritas hoje já começam a se abrir para essa informação, para essa aceitação. Esse assunto realmente é bastante interessante e eu quero convidar vocês para que fique conosco, aguarde só um pouquinho, que nós voltaremos já já para continuar essa conversa com o nosso querido Eduardo Gabriel, que nos fala sobre a filosofia espírita e os filósofos.